Se tem algo que a Marvel vem fazendo e muito, é produzir conteúdo a rodo. Mas nada tá parecendo fazer sentido. Será que a Marvel tá perdida? Meu nome é Bruno e hoje vamos conversar um pouco sobre essa enxurrada de produções que a Marvel anda fazendo. Eu curto muito a Marvel, de verdade. Mas nos últimos 2 a 3 anos está sendo bem difícil defender ela ou até mesmo entender o que raios eles estão tentando fazer. Salvo algumas exceções como WandaVision e Loki, a maioria das suas produções parece desconexa, sem sentido e apenas uma tentativa frustrada de sugar cada vez mais a atenção dos seus fãs. Mesmo que isso implique em destruir de maneiras absurdas a qualidade das suas obras. Quando a Marvel começou com esse papo de universo cinematográfico, lá em meados de 2008, com Homem de Ferro, a única coisa que importava de verdade eram os filmes. Tanto que na primeira fase da Marvel não existe série nenhuma que você precisa acompanhar. A primeira fase serviu mais para apresentar os principais personagens e no fim juntar todo mundo em um crossover épico. E então, com o final da primeira fase, lá em Vingadores, eles resolveram incrementar um pouco mais as coisas. Apesar de não ser considerado oficialmente parte do MCU, em meados de 2013 a Marvel começou a explorar outra coisa: séries. Começando com Agents of S.H.I.E.L.D., que se passava nos dias atuais, e em seguida com Agente Carter, que se passava lá no período após Capitão América. Se a gente for considerar tudo que a Marvel produziu nos anos em que duraram a fase 2, a gente tem 6 filmes e 2 séries ao longo de 3 anos. Essa fase ela continua de uma forma muito parecida com o que foi a primeira, só que ao invés de apresentar necessariamente personagens novos, eles focaram mais no desenvolvimento dos principais e no fim, obviamente, juntou todo mundo com aquele crossover épico. Aqui a gente consegue ver que eles reduziram a duração de uma fase e acrescentaram algumas coisas mais para assistir, mas não é nada muito surreal até então. Já na terceira fase as coisas ficam muito mais corridas. Aqui a gente tem um salto para 11 filmes num período de 4 anos. Essa fase é marcada pela introdução de novos personagens, o desenvolvimento de alguns que apareceram no meio da segunda fase, e não só um, mas 2 crossovers épicos. Aqui a gente vê a conclusão da Saga do Infinito e talvez uma das maiores gerações de hype dos últimos anos. Ao longo de 23 filmes, 10 anos e mais de 50 horas de conteúdo, a Marvel conseguiu fazer um universo de heróis furar a bolha do geek e entrar no pop, dominando assim as bilheterias mundiais. Porém, assim como a joia da alma, tudo tem o seu preço. Depois da Saga do Infinito, todos os fãs ficaram eufóricos, tipo, caramba, se a Marvel já conseguiu entregar isso, daqui pra onde vai, né? O quão mais incrível vão ficar os eventos. E parece ser uma resposta que nem a Marvel tem aí. Depois de Homem-Aranha Longe de Casa, a Marvel lançou várias obras que não pareciam tão interessantes quanto que ela vinha lançando antes. Mas muito disso se deve porque é o começo de uma nova saga. A gente está na primeira fase de uma saga totalmente nova. Então vão ser introduzidos novos personagens, talvez desenvolver alguma coisa que já foi trabalhada na saga anterior, mas é como se as coisas estivessem começando daqui pra frente. Saga essa que está prevista para durar 5 anos. Sim, uma saga inteira vai durar 5 anos. A saga que a gente tá agora é a saga do multiverso. O primeiro sinal de alerta já começa que a saga inteira vai durar a janela de tempo que durou a primeira fase da Saga do Infinito. Então assim, é uma diferença considerável e ao longo desses 5 anos, a Marvel pretende lançar 16 filmes e 12 séries. Sim, é um salto muito grande que eu não acho que a Marvel precisava dar agora. É coisa demais para se lançar, se produzir em tão pouco tempo. Parte desse problema a gente já consegue perceber nas suas obras mais recentes, como Doutor Estranho, Thor, Amor e Trovão e, é claro, She-Hulk. Além disso, o fato de você ter que acompanhar séries inteiras para conseguir pegar as principais nuances de coisas que vão acontecer nos filmes é um baita de um problema e é um salto considerável no quão comprometido você precisa estar para entender o universo Marvel como um todo. Só para você ter uma noção do quão drástico é esse salto de conteúdo a ser consumido, tudo que foi lançado até agora, só falando em séries, sem considerar filme nenhum nessa conta, já deu mais conteúdo para você assistir do que a Saga do Infinito inteira. Sim, só de série você tem 10 anos de conteúdo para consumir, se você fazer um comparativo com o tempo que demorou para ser produzido as obras da Saga do Infinito. Você tem noção que essa galera demorou 10 anos para produzir essas 50 horas de conteúdo na primeira saga e agora eles estão fazendo isso só em série? É uma diferença muito grande e isso corre o risco de tornar o que era para ser divertido algo moroso. Porque afinal de contas, se você quiser entender tudo, você tem que assistir 50 filmes e mais 20 séries e
sabe? Se torna uma parada difícil de você acompanhar e conseguir entender aquelas sutilezas, sabe? Você não precisa entender todas as sutilezas para você acompanhar. Mas quanto mais você gosta, quanto mais você investe tempo nisso, mais você quer ficar por dentro. Então assim, é uma situação muito delicada. Especialmente pro fã novo, se ele entra agora, ele tem, vamos lá, ele tem um mês de conteúdo para assistir como se não houvesse amanhã, assistindo usando fralda para não perder minutos preciosos no banheiro, viver à base de energético, etc. Então assim, é muita coisa, é um momento difícil pra alguém entrar e falar, não, eu vou assistir e já é. Pelo menos a cada 3 meses a Marvel lança alguma coisa nova. E eu gosto de chamar isso de efeito Disney. Qual que é o lance? A Disney, desde que entrou na briga dos streamings, ela quer resolver um problema que ela não necessariamente tem, a falta de conteúdo. Diferente de Netflix, Amazon Prime e várias outras empresas que estão brigando no streaming que saíram do teórico zero, a Disney tem, cara, anos e anos de conteúdo que ela foi distribuindo em vários lugares para ter dentro do seu acervo. Então, assim, eles já têm um catálogo bem vasto, mas um ponto importante que isso precisa ser trabalhado de fato, viver só a base de nostalgia não é o suficiente. A dona do camundongo mais famoso do mundo sabe que para você pagar seus suados R$30 por mês, sendo que tem vários outros players cobrando mais barato para um acervo maior, é algo que eles precisam movimentar com relativa frequência, porque senão você fala, tá, não tem nada de novo, não tem por que eu pagar. E aí a Disney tá nessa pilha de criar conteúdo como se não houvesse amanhã. Isso não afeta só a Marvel, várias outras franquias, como por exemplo o próprio universo de Star Wars, que tava quieto até pouquíssimo tempo atrás, tá tendo série lançada, sei lá, a cada 6 meses. É uma mudança muito grande. E ao mesmo tempo que você vê coisas muito legais sendo lançadas, como por exemplo Mandalorian, que é uma baita de uma série, você vê umas paradas tipo Boba Fett, tipo Endor, sabe? Quem liga pra Endor, mano? Tipo, e assim, eu entendo o que acontece, o porquê que isso precisa ser feito, mas tem outras franquias a serem cutucadas, acho que outras maneiras de você fazer isso. E o problema ele fica mais evidente quando a gente tá falando de franquias que já estão estabelecidas há um certo tempo. Por exemplo, o fã de Star Wars tá super feliz assistindo um filme por ano, mas um filme bem feito, tá ligado? Você não precisa lançar uma série a cada 6 meses só pra falar, toma aqui, fã de Star Wars, cala a boca, toma conteúdo, se você vai fazer umas paradas meio tortas, sabe? Então assim, vale muito mais a pena você entregar menos conteúdo com uma qualidade maior do que você brincar de sair produzindo conteúdo a rodo e machucando, sabe, várias coisas de franquias que são muito amadas e que hoje a galera olha e fala, putz, mano, nossa, sabe? Por exemplo, a Marvel vem fazendo bastante isso, em especial com as séries. E, cara, eu super ficaria tranquilo se eles lançassem uma série, sei lá, 2 séries por ano. Eu tava perfeitamente feliz, sabe? E Star Wars é a mesma coisa, cara. Lança uma temporada de Mandalorian e, sei lá, explora alguma outra parte do universo de Star Wars que vocês nem cutucaram ainda. Star Wars tem muita coisa que pode ser cutucado, pode ser explorado, que eles simplesmente... O principal ponto é que são franquias que elas tinham um ritmo de produção totalmente diferente, pré-streaming, digamos assim. E, cara, essa velocidade de criar conteúdo não necessariamente implica em qualidade imposta. Por exemplo, Game of Thrones. Cara, eu não conheço uma pessoa que reclama da duração entre uma temporada e outra de Game of Thrones, porque sabe que quando o bagulho vem, vai ser um evento. Vai ser aquele momento de todo mundo parar no domingão à noite, assistir junto e, sei lá, ir em algum lugar assistir ou qualquer coisa nesse sentido. E, cara, hoje em dia as séries da Marvel é tipo pastel de frango, tá ligado? Você vai, lança uma aqui, daqui a pouco você lança outra, e elas não têm um significado que você fale assim, nossa, olha só que legal consumir isso. Não tem. Mais lançamentos por ano não quer dizer melhores histórias. E além da qualidade da história em si, a gente tem vários problemas horríveis em termos de efeitos visuais. A galera do 3D, a galera do CGI, a galera do VFX. Porque assim, é um trampo demorado. Não é uma parada que você faz como se você estivesse fritando um pastel. Então, você exigir que essa galera saia produzindo conteúdo a rodo, como se não houvesse amanhã, achando que você vai conseguir receber o mesmo nível de qualidade que você recebia de uma parada que saía 2 vezes por ano lá, você tá muito louco das ideias. O caos que rolou envolvendo o CGI da She-Hulk é só mais um exemplo gritante e recente do quão estafada tá essa indústria, sabe? Prazos que antes eram, sei lá, de meses foram reduzidos a semanas porque precisa entregar. Ninguém apontou uma arma na cabeça do Camundongo e falou, mano, você tem que produzir 80 séries por ano. Não, cara, não tem. Você querer criar essa quantidade absurda de material para ser consumido, não se preocupar com a qualidade do que está sendo desenvolvido ali, é um pedido para você esplantar a galera. Até porque
quanto mais e mais coisa vai sendo criada, fica aquele receio de, cara, sei lá, se um fã novo de Marvel chega hoje pra mim e fala, mano, quero ficar por dentro, eu tenho que passar um pergaminho com 5.000 coisas pra ele assistir. E não devia ser assim. Eu gosto de um universo em expansão, eu acho que é um caminho que ele acaba rolando, mas não precisa ser tão rápido assim, sabe? E aquilo, tem muitos lugares diferentes dando indícios de que tá rápido demais e alguém precisa desacelerar o camundongo. E ainda falando da saga do multiverso, a gente tem um problema muito grande que a gente não tinha na saga do infinito, justamente por conta da quantidade de obras sendo lançadas também, que a gente não sabe quem é importante, digamos assim. Se você pega a saga do infinito, você sabe que o Big Three era Capitão América, Homem de Ferro e Thor. Nessa fase nova, você não sabe. Tipo, e aí? É a She-Hulk? É o Cavaleiro da Lua? É a Miss Marvel? É o Shang-Chi? Não sei. Simplesmente não sei. Tem também o problema envolvendo os fãs que chegaram meio que ali nos 45 de segundo, esperando coisas grandiosas demais pro momento que a gente tá. Só pra deixar 100% claro, assim, não vai ser um período, pelo menos nos próximos 1-2 anos ali, de encontros realmente uau! É um período de apresentação de personagens novos, desenvolvimento dos personagens que já existem, pra talvez, quem sabe, ali no finzinho da segunda, talvez começo da terceira fase da saga do multiverso, a gente vê algo que a gente realmente fale, uau, minha nossa, nossa, que encontro legal, que encontro bacanudo, estou com medo desse vilão. Então assim, pra você que tá assistindo essas fases iniciais agora, fase 1, fase 2 da saga do multiverso, que são as fases 4 e 5, cara, é um período de apresentar personagem. Então não espere embates épicos, grandes crossovers, nem nada nesse sentido, porque não vai rolar. E aquilo, né, a segunda / terceira fase seria o momento de desenvolver melhor os protagonistas, que a gente não sabe quem são. E aí a gente tem um problema muito grande, porque eu não sei se eu tenho que acompanhar mais as obras que o Homem-Aranha participa, o Doutor Estranho, a She-Hulk, o Cavaleiro da Lua, o que na verdade, neste momento, é muito difícil, porque eles meio que não se conheceram de forma alguma, né? Você tem o Cavaleiro da Lua ali num canto, você tem a She-Hulk em outro canto, que no máximo teve contato com o Hulk, né? Porque precisa pra história. Miss Marvel com a Capitã Marvel, mas assim, ainda assim, no seu próprio mundinho ali, nada muito uau, envolvendo nenhum outro personagem que foi apresentado. Então assim, a gente não sabe quem a gente tem que prestar atenção. E não saber em quem a gente tem que prestar atenção agora é um baita de um problema. Porque se eu tenho, sei lá, 2 séries pra assistir, uma é Cavaleiro da Lua e outra é She-Hulk, eu não sei qual deles, teoricamente, vai ser mais relevante pro desenrolar dessa saga. Então eu fico, vou ver os 2. E nessa, tcharam, eu preciso assistir 2 dias inteiros Disney Plus como se não houvesse amanhã. Então é um problema grande que a cada lançamento que passa fica mais confuso e não dá pra saber quem são os protagonistas dessa fase. Muito menos quando você vê as obras de passagem de bastão, como foi, por exemplo, como foi Gavião Arqueiro, como foi Viúva Negra. Então assim, você fica meio, putz, tá, né? Você fica perdido em meio a esse caos completo. Resumindo a paçoca, a Disney / Marvel tá querendo usar Nitro numa corrida que parece que só tem ela participando. A quantidade de lançamentos para a quantidade de tempo investido tá bem desproporcional. E é um alerta para a indústria como um todo. Isso combinado com o fato que a gente não sabe o que raios ela quer fazer, por mais que a gente saiba que vai ter guerras secretas lá no final, ainda tá tudo muito solto, sabe? Eu não acho que é um problema que se resolva facilmente em um único filme. Então assim, é uma parada que a gente tá numa zona cinzenta bem complicada. Eu sinceramente acho que isso só muda diante de 2 grandes cenários. Primeiro, a DC realmente entrar no mesmo jogo que a Marvel e fazer o Kevin Feige ter que se remexer todo para de fato inovar. Esse eu acho que é o cenário mais provável de acontecer, visto que a DC ela já tá começando a formular ali um plano de 10 anos, numa estrutura parecida com o que a Marvel tá fazendo hoje. Inclusive, logo a gente vai soltar um vídeo bacana para falar sobre isso, então fica ligado. Ou a crise do VFX chegar num limite insustentável, a ponto de obras grandes serem canceladas porque a galera do VFX não conseguiu entregar a tempo, o que eu acho um pouco mais difícil de acontecer, mas acho que, tipo, dados os sinais de estafa e etc., é possível, eu, tipo, não descarto 100% essa possibilidade, mas na minha cabeça precisa chegar num momento que a galera de VFX vai falar, mano, não dá, ponto, não dá. Você quer um bagulho qualidade Play 2, dá pra fazer, mas assim, vai ficar uma bosta,
e você vai sofrer hate na internet, que nem você sempre acaba sofrendo. Na minha cabeça, enquanto a galera do VFX não mandar todo mundo a merda e parar de entregar as coisas no prazo, eles vão achar que tá tudo bem. Porque assim, enquanto eles forem reduzindo a janela de tempo que os caras têm pra trabalhar e eles conseguirem entregar alguma coisa, ainda tá valendo, sabe? Tipo, beleza, a galera chiou, mas todo mundo viu. Então assim, pra mim, vai acontecer uma crise tão forte quanto foi, por exemplo, a crise dos roteiristas, lá em 2008, 2009. E aí, o mundo vai ficar, eita, né? A gente precisa ir com calma. Se nada disso acontecer, se a DC não conseguir entrar pra jogo pra valer, se a galera do VFX continuar se matando, porque eu entendo que tem uma questão muito de, beleza, você não entregou, você não recebe, então todo mundo meio que não vai se sustentar se isso acontecer, mas, sendo já um pouco mais pessimista aqui, se nada disso acontecer, a gente vai ver o MCU inteiro indo ladeira abaixo, se resumindo a um lançamento por semana sobre uma obra qualquer, como se fosse literalmente um pastel de frango. Mas e você? O que você acha disso tudo? Você acha que realmente a Marvel tá perdida ou eu que tô doido da cabeça? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber e bora trocar aquela ideia maneira. Se você tá procurando um lugar pra trocar ideia sobre seus universos favoritos com um monte de gente legal, dá uma olhada no link que tá na descrição pra você entrar na nossa comunidade do Discord. Lá você vai encontrar várias coisas legais pra você fazer e com certeza você vai encontrar alguém pra trocar uma ideia super legal. Se você curtiu esse vídeo, dá uma olhada nesse outro carinha aqui que eu tenho certeza que você vai curtir porque a gente separou todos os principais lançamentos da Marvel pros próximos anos. Espero que você tenha curtido e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá, valeu, falou, fui!